Olá, pessoal! Nós estamos começando o nosso 5º Maple Bear Talks e hoje eu estou aqui com o Léo Freiman. Nós vamos conversar um pouquinho sobre educação na era digital, sobre o papel da família, sobre o papel da escola, aonde é essa linha tênue, como que a gente pode, de fato, utilizar a tecnologia de uma forma segura. E vamos falar um pouquinho também de limites, de empoderamento, vamos falar de como a gente pode se importar com essa educação do dia a dia, com isso que acontece dentro da sala de aula, que acontece dentro das nossas casas e em qualquer outro espaço. Mas antes de começar esse bate-papo super legal, a gente precisa conhecer um pouquinho de quem é o Léo Freiman. E para isso, eu queria pedir para você se apresentar. Quem é o Léo Freiman, a pessoa que está aqui com a gente, que vai dividir um pouquinho desse trabalho? Muito legal. Estou muito feliz de estar aqui e eu vou falar um pouco da pessoa. Eu sou uma pessoa hipersensível, inquieta, criativa, que adora desafios e coisas novas, adoro fazer aquilo que nunca ninguém fez, adoro estudar, sou ávido por neurociências, psicologia, comportamento, entender tudo que faça a nossa vida funcionar. Eu fiz muita arte marcial e tênis na minha vida e eu vi que é a capacidade que a gente tem de pensar e repensar que cria o grande diferencial. Por que o Roger Federer foi o cara que foi? Porque ele tem uma cabeça diferente hoje, o Djokovic, ou a Serena Williams. Se você olhar na arte, na ciência, na música, o grande diferencial humano é como a gente lida com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Então isso me fascina. Eu sou psicólogo de formação, eu tenho especialização nessa área, mestrado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, master em Neurolinguística, terminei agora mais uma pós-graduação em Ciência da Felicidade. Tenho 20 livros, dentre os quais uma metodologia de projeto de vida e atitude empreendedora, que foi reconhecida na ONU, num simpósio internacional. Já participei de comitês mundiais de educação para autonomia. Mas o mais importante é que eu posso dizer, eu sou um ser humano faminto por aprender e por contribuir. Se pensar assim, o que me deixa feliz de verdade é contribuir, é sentir que eu fiz alguma diferença. Eu costumo dizer que no final da nossa vida, quando a gente fizer o suspiro final, o que vai contar de verdade é o número de pessoas que contam a vida delas pelo que a gente deixou. Então, meu grande sonho, meu grande projeto de vida é sentir que eu fiz alguma diferença. Nossa, que bacana. É um prazer desde já de deixar isso claro, um prazer te receber, poder fazer esse trabalho com você e tenho certeza que você vai impactar mais e mais pessoas ainda ali na escola com todo esse trabalho, com todo esse com toda essa vontade e projeto de vida de deixar sua marca no mundo. I'll do my best. Obrigado, vai ser um prazer. Quanto mais eu conheço o mundo Maple, mais eu me encanto. Porque vocês têm aqui 2 pilares que me encantam, como educador, como psicólogo, como cidadão. Uma formação acadêmica de excelência e uma formação humana de excelência. Isso é muito legal. Eu acho que você traz aí, a gente estava até há pouco tempo conversando com alguns professores, né? A gente quer tornar essa parceria, esse guideline sobre o uso do digital dentro da escola, dentro da sala de aula, uma coisa real. E eu gostei muito que você trouxe isso dentro, né? Você trouxe isso nessa conversa com os professores e a ordem que você colocou foi muito legal. A Maple Bear tem essa característica de se preocupar com o ser humano, se preocupar com o cidadão, aquele que a gente quer formar, aquele que vai servir o mundo também, e seres inteligentes, seres pensantes, seres críticos. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa parceria, com esse estudo que a gente está fazendo para a construção desse manual institucional quando a gente fala de tecnologia. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho mesmo essa relação, que você falasse um pouquinho como que a gente, né, com todas essas mudanças e com esse mundo pós-pandêmico, como que a gente continua desenvolvendo essa criticidade, como que a escola continua desenvolvendo esse aluno pensante, competindo muitas vezes e, de certa forma, com o que tem acontecido nessa nova era digital. Perfeito. A tecnologia, especialmente de telas, veio para ficar, está posta nas mais diversas profissões. Esse programa não se trata de vigiar, punir ou controlar, mas sim conscientizar e responsabilizar, principalmente os profissionais da escola e as famílias, para que falem a mesma língua. A gente sabe que
quando a unidade entre o pai e a mãe, entre a família e a escola, tanto o andamento escolar como o rendimento escolar se favorecem. O que não pode é a gente cair na ditadura do palpitismo. Eu acho, não, mas eu quero, carteirada. A gente precisa ter mais unidade, tanto na escola como entre a escola e a família. Por quê? Não adianta a gente ficar achando que a gente pode inventar a roda. Existem cuidados essenciais com a saúde mental que, quando são desprezados, afetam o aprendizado do aluno. É sobre isso o programa, sobre um olhar macro, baseado em ciência, em estudo acadêmico profundo, para que a gente tenha a coragem de colocar alguns pingos nos is. Porque a saúde mental das nossas crianças nunca esteve tão deteriorada. A saúde mental, emocional e até ocupacional dos nossos adolescentes também. Só para te dar um dado, segundo Tal Shahar, no livro Seja Mais Feliz, o índice de depressão hoje é 10 vezes maior do que na década de 60. Então, como é que você explica? Hoje tem mais liberdades, hoje tem mais acesso à informação, hoje tem mais leis, tem uma série de conquistas materiais, mas espiritualmente a gente está muito pior. E não pode ficar assim. Eu acho que eu gosto de ouvir isso como educador, como pai também, e você traz algumas coisas aí que eu acho que são muito relevantes que a gente precisa aceitar primeiro, né? A gente precisa aceitar algumas coisas para a partir desse contexto conseguir trabalhar. Perfeito. E a primeira que você falou quando você começou, que eu concordo muito, a tecnologia veio, ela já está aí, vai ficar e vai continuar. E aí acho que a partir do momento que eu aceito isso, que eu entendo isso, é como que eu vou tornar esse processo aliado da aprendizagem, aliado da família e aliado das relações, né? Eu ouvi uma fala sua que coincidentemente eu falo muito também, que a gente tem perdido essa possibilidade de comunicar olho no olho. Eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais isso. Exato. Não é porque a tecnologia veio que a gente precisa continuar investindo nas relações humanas. Eu acho que esse é um ponto. E o segundo que você trouxe, que eu gostei muito, é a questão da responsabilização. A gente tende a se esquivar daquilo que tem medo, daquilo que desconhece, daquilo que não sabe lidar, até por aquele famoso conflito de gerações que a gente fala, né? A gente tem uma geração que nasceu com tudo isso, vulgo conhecida como nath digitais, e aquela que não sabia como lidar com isso, que aprendeu conforme as coisas foram evoluindo. E eu acho que isso gera um medo e uma frustração até no aprendizado. Fala um pouquinho pra gente de como que a gente pode aproximar mais isso, e talvez isso seja até um pouco do spoiler do trabalho que a gente vai fazer, mas como que a gente consegue aproximar mais essas realidades, essas gerações, e como, né, e mais importante quando a gente fala de responsabilidade, que linha tênue é essa que a gente tem entre o papel da família e o papel da escola? Perfeito. Vou começar a partir dessa tua última pergunta. Primeiro, um dos grandes objetivos desse programa é trabalhar com os 3 S's. Um princípio de uma educação saudável, segura e serena. Saudável, segura e serena. Então, o que isso significa? Se algum comportamento em relação à tecnologia, por exemplo, dormir com o celular ligado, ou mesmo, ele está lá no despertador. Isso não é saudável, via de regra. Por quê? Porque hoje existem muitos estudos mostrando que o menino demora mais tempo para dormir, o sono, via de regra, é interrompido, secreta menos melatonina, menos leptina, a melatonina ligada com descanso, regeneração cerebral, formação de memória, a leptina ligada a metabolismo. Se tem hoje estudos mostrando que acordar e já pegar o celular no lugar de conviver, tomar um banho, tomar um café da manhã, isso impacta na diminuição do vocabulário, da habilidade de se expressar. Ou seja, se a gente tem dados, fatos, pesquisas, estatísticas, mostrando que certas atitudes em relação à tecnologia são insalubres, então não. A gente vive hoje uma sociedade em que parece que é proibido proibir. Exatamente. Existe uma diferença muito séria entre liberdade e abandono. Construir uma educação voltada à autonomia, legal, mas não é saudável
a gente entregar para uma criança de 7 anos um celular ou uma tela à noite, durante uma refeição ou durante uma aula. Só para te dar um dado, de novo dentro do saudável. Assistir aula com o celular ali à mão, mesmo que desligado, já perde quase 30% de atenção, porque o cérebro humano hoje está viciado em ficar olhando notificação. Então, certas atitudes que vão passar a servir de guideline, de linha mestra, do sim ou do não, tem que ser baseado em estudos que nos deem a saúde e a segurança de que tipo de ser humano nós estamos formando. Por quê? Só para te dar um dado, a gente já vê hoje um crescimento de demência digital, Richard. Demência digital é a pessoa que não consegue ler um livro, não consegue ler um texto de 2, 3 páginas, que mesmo querendo não consegue ver um artigo e lembrar do que leu. Agora, o que está acontecendo? A gente hoje se habitua a uma tela cada vez mais rápida e a gente vai explicar ao longo desse programa para ajudar o pai e a mãe. Quando vier o filho falar, mas eu gosto, mas todo mundo deixa, mas só você não quer. Lembra do princípio saudável, o princípio da segurança. O pai e a mãe têm a segurança de argumentar, primeiro baseado nos seus valores. E se posicionar. Isso. Segundo, baseado na consciência de que não adianta delegar para a escola, sozinho não dá. Não adianta querer, se você não dá conta de 1, 2 filhos, querer que um professor dê conta de 15, 20, 30. Terceiro, a consciência de que tem que falar a mesma língua. Não adianta você, durante o jantar, ficar no celular o tempo inteiro e querer que teu filho não seja um viciado digital. E quarto ponto, serenidade. Serenidade de saber quem se é. Se eu sou um pai empoderado, se eu sou uma mãe empoderada, na hora que meu filho fala assim, mas todo mundo deixa, você pode usar aquela fala mais clássica, você não é, nós não somos todo mundo. Ou aquela outra, olha, quando você for mais velho você vai me entender. Ou você pode argumentar, olha filho, puxa, eu lamento que outras mães não tenham as informações que eu tenho. Como eu te amo e faz parte, né, do meu papel de mãe, te cuidar, te amar e ajudar a crescer, então eu não faço como muita gente faz, eu faço aquilo que eu acredito que é o certo. Então, quando a gente tem uma educação saudável, segura e serena, você ajuda muito o dia a dia familiar. Porque hoje a gente tem muita clareza, a partir de estudos, né, Richard, sobre a necessidade de apoio entre a família e a escola. Não pode cada uma falar uma língua, não pode cada família, mas eu quero desse jeito. Desculpa, existe algo que tem que estar acima do meu ego, que é a nossa missão. Sabe, todo mundo quer formar um filho líder, empreendedor, protagonista. Mas para eu me tornar líder, eu primeiro preciso aprender a ser liderado. Existe na nossa cultura uma certa ideia de que limite, regra, né, frustração é ruim, mas na verdade isso é o que constitui parte importante da vida. Eu te pergunto, você no seu trabalho, você se frustrou na última semana? Você teve que esperar alguma coisa na semana? Teus fornecedores entregaram tudo na hora que você queria, do jeito que você queria, na condição que você queria? Não! A vida humana é cheia de frustrações, isso no esporte, na arte, na música. Então, existe um autor chamado Bernard Bueb, autor do livro Elogio à Disciplina, e ele fala, mesmo a atividade de arte, você tem muita disciplina, muita perseverança, muita força de vontade para chegar num palco e improvisar. Então a gente precisa recuperar, isso não é antigo, isso é clássico. É como beber água, beber água não é antigo, é clássico. A gente precisa recuperar certos cuidados básicos para crianças e adolescentes. E isso começa, para concluir, com a recuperação ou a construção da voz, da vez e do valor de quem educa. Do professor, do profissional de limpeza, do pai e da mãe. Nós adultos precisamos realmente rever o nosso papel. Sensacional.
eu escuto você e eu fico tentando conectar com aquilo que a gente faz, né? Com a prática do dia a dia, com a metodologia, com o que a Maple Bear prega mesmo, né? Com a nossa visão, com a nossa missão, com aquilo que a gente acredita que é o ato de educar. E você trouxe uma coisa que constantemente me lembra um exemplo, que é justamente essa questão da frustração. O quanto é importante a gente dar oportunidades aos nossos filhos e aos nossos alunos se frustrarem. Se a gente não... A gente precisa aprender a se frustrar e aprender a superar a frustração, a transformá-la em oportunidade de fazer alguma coisa. E isso é um aprendizado. Se eu não passo por isso, se eu não sou preparado por isso dentro da escola e em casa, quando de fato eu estiver nesse mundo adulto, que eu passar por algumas situações, eu não vou saber lidar com elas. Então, o quanto isso é importante, o quanto a gente tem isso no nosso próprio programa educacional. A gente tem objetivos ali, atividades específicas que podem provocar uma frustração para que a gente, dentro desse ambiente, consiga trabalhar isso. Então, acho que isso foi um ponto que eu achei bem bacana, que me retomou mesmo a metodologia e aquilo que a gente faz. Outra coisa que eu acho muito importante a gente voltar aqui, quando a gente tem isso, é a questão do limite da alienação, o quanto a gente não pode confundir essas duas coisas, o deixar para lá, o quanto a gente precisa de fato aprender a se posicionar e argumentar, e não deixar ao acaso, né? Não deixar que as forças do destino determinem qual é o comportamento ou aquilo que eu devo fazer. E aí eu faço um link com essa questão da ciência. Que melhor lugar para trazer dados, para trazer ciência, para trazer estudo, para trazer literatura, que é a escola. Então, o quanto a gente pode, e aí eu acho que a família precisa ver uma grande oportunidade nesse momento de se juntar à escola nesse discurso. Por quê? Porque não é o professor, não é o diretor, não é a escola X. São estudos, são dados, é ciência. A gente traz tudo isso para ter uma voz muito maior, que é a voz da instituição, e aí a instituição escola, a instituição família juntos, ajudando a colocar limites e a construir uma sociedade melhor. Perfeito. Se a gente de fato acredita numa sociedade melhor, em seres humanos melhores, o que a gente está fazendo hoje para não deixar tudo isso ao acaso? Qual é a minha responsabilidade? E aí você fala de empoderamento, que eu acho que é outra coisa. A gente perdeu, a gente às vezes se empodera de algumas coisas e deixa outras de lado. E aí aquele limite que a gente falou de escola e família está justamente nesse empoderamento. O que cabe a mim enquanto escola, o que cabe a ele enquanto família e o que cabe a nós juntos para de fato construir construir essa sociedade melhor a partir de tudo isso. Léo, eu queria agora que você contasse um pouquinho mais na prática pra gente o que a gente pode esperar. E a gente está construindo junto e está sendo aí, né, o início de um trabalho muito gostoso. Mas o que a gente pode esperar desse guideline? O que a escola e o que a família podem esperar na prática desse trabalho que a gente está fazendo em conjunto? Fantástico. Lembrando de novo dos 3 princípios, né? Saúde, segurança e serenidade. Uma maior clareza dos direitos e deveres da família em relação à escola. A gente precisa ter mais clareza do que eu posso esperar da escola. Delimitar, né? Isso, e saber o que a escola espera de mim. Então, vai fazer parte do nosso programa, em médio prazo, ter também um balizamento e uma análise sobre o grau de envolvimento da família em relação à escola. Não é possível que um pai e uma mãe terceirize tudo ou espere que os professores resolvam tudo. Tá? A gente vive num mundo muito mais complexo, muito mais acelerado, muito mais cheio de perigos e oportunidades. Então, assim, a gente vive hoje um ponto de inflexão social. De novo, as tecnologias abrem espaço para uma designer da Bahia me atender aqui em São Paulo, como de um aluno teu prestar serviço para a China. Ou seja, para quem tem mentalidade e atitude empreendedora, para quem é criativo, engajado, a tecnologia traz um monte de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, você tem redes sociais que estão deixando nossas crianças, sim, mais deprimidas, mais ansiosas, mais angustiadas. Então, um dos grandes objetivos desse programa, contribuir com a saúde física e mental. A partir de conhecimentos, estudos, linhas mestras e dica prática. Que aí o pai fala assim, mas tá bom, se eu vou tirar o celular do quarto do meu filho para dormir, faço o quê? Compra um despertador simples.
Simples assim, você vai ter uma outra criança em 2, 3 semanas. É um fato, o sono é outro. Tem muita criança hoje que toma medicação para dormir, quando na verdade ela precisava que tirasse a tela do quarto. Então, ao dar uma orientação mais clara para a família, dizer o porquê e no que isso vai mudar, no emocional, na saúde mental, inclusive do filho, isso traz um impacto muito bom. Tanto na saúde como o item 2, a segurança. Puxa, aquilo que eu quero para o meu filho, quero um ser humano feliz, protagonista, com resultado acadêmico. Puxa, eu estou criando condições para que isso aconteça. Porque, no fundo, o que é a nossa vida, se não o resultado dos nossos hábitos, do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida? Se eu cresço numa casa em que cada um fica olhando numa tela durante o jantar, se eu cresço numa família em que com 3, 4 aninhos de idade eu já ganhava uma tela e ficava largado horas a fio, se eu cresço numa casa em que no lugar de ler livros eu sempre vou ficar usando as redes sociais ou games, qual é a chance de eu ter um cérebro preparado? O Michel Desmorcher, um dos maiores neurocientistas da atualidade, chefe, diretor do Centro de Pesquisas em Saúde Mental da França, não é um tonto, né? Não é um palpiteiro. Você pega o livro dele, tem centenas de citações bibliográficas muito contundentes. Ele fala, nosso cérebro não está preparado para esse uso insalubre de telas. Você vê taxista, ciclista, caminhoneiro usando tela. A gente normalizou certas posturas que afetam, inclusive, a nossa segurança social. Sarah Conrad, de Michigan University, ela fala, no Reino Unido, dobrou o número de comportamentos antissociais. No high school norte-americano, diminuiu em 40% o índice de empatia. Richard, isso é sério. 40%. Se você tem jovens bem menos empáticos e bem mais violentos, isso afeta a nossa segurança, sim, senhor. E um cérebro inseguro vai aprender como? Com muito mais dificuldade. E terceiro, a contribuição para a serenidade. De eu saber que nadar contra a manada, contra a maré, é o que está de mais nobre. Richard, eu vejo muitas vezes pai e mãe falando assim, Léo, mas todo mundo deixa, mas, poxa, você é o único, meu filho falou que os outros pais aceitam só aqui em casa que não pode nada. Nossa equipe quer trazer para a família Maple Bear mais segurança, mais clareza, para uma educação consistente. Educação não é território de palpitismo, de individualismo e nem de narcisismo. A gente não pode cair no todo mundo faz. Na Alemanha hitlerista era normal, natural, certas posturas que, se for na Alemanha hoje, as pessoas têm até vergonha. Só para te dar um dado de curiosidade, a Alemanha é o maior parceiro cultural e científico de Israel. Como é que você explica isso? A história fez com que uma nação revisse seus valores e posturas e as nações evoluem, o ser humano evolui. Entender o nosso estilo de vida com base em estudo, em reflexão, em valores claros, nos faz evoluir. A gente não pode caminhar às cegas na rua por 1 minuto que seja. A gente tropeça. Um ciclista, né? Depende de você que está ouvindo a gente. Se você é ciclista, você não anda de bicicleta 20 segundos de olho fechado. E a gente está fechando os olhos na casa da gente para coisas que afetam nossa saúde, nossa segurança e nossa serenidade. E não só fechando os olhos, mas muitas vezes culpabilizando o outro, ou o meio, ou em vez de assumir essa responsabilidade. Exato, é a escola, é todo mundo, eu não tenho tempo, mas hoje é assim, como você falou, essa bobagem do nativo digital. Não, teu filho não é nativo digital, teu filho é nativo do seu ventre. Exato. Entende? Não tem essa coisa, porque isso normaliza o errado. Ah, todo mundo é assim. E faz eu sentir menos culpa, né? E às vezes a família... a responsabilidade. Exato, e às vezes a família não saber que as habilidades da enorme maioria dos games não são transferíveis. Então, só dar um dado, a gente vai falar muito disso ao longo do programa, mas só para dar um spoilerzinho. Por exemplo, jogar bem Tetris não faz do seu filho um bom arquiteto. Entende? E muitas vezes o pai e a mãe que quer um diferencial, quer um filho preparado, quer um filho feliz, quer um filho engajado, né? E bem formado, inclusive para o mercado de trabalho, não só, mas também
Ele se ilude, fala, nossa, meu filho faz várias coisas, ele é muito bom, ele mexe em tecnologia, nossa, ele é ótimo. E aí fica parecendo que fazer muito de qualquer coisa prepara para o futuro, quando na verdade tem muita base científica mostrando que não é bem assim. Ou vai virar gamer, né? Exato. Né? E mesmo o que é virar gamer, porque será que daqui a 5, 10 anos ainda vai ter game? Provavelmente não. Outro dia um paciente meu falou assim, não, porque eu quero ser tiktoker, não sei o quê. Eu falei, amigo, daqui a 5 anos não vai ter TikTok mais, vai ser plique-ploque, vai ser alguma outra coisa, porque essas tecnologias estão mudando e mudarão cada vez mais rápido. Por isso que eu fico feliz de ver a Maple assim, pioneira, corajosa e lúcida, de formar e fortalecer um acordo de apoio com a família, com base em dado, em fato, em ciência, e, de novo, muito corajosa de assumir a frente de uma educação consistente entre os adultos. Né? Papa João Paulo II falava, educar as crianças para não precisar punir os adultos. A gente está punindo as nossas crianças, punindo os nossos adolescentes ao não oferecer limites, valores claros e segurança dentro de casa. Porque a gente vai falar nesse programa, Richard, não só sobre a sala de aula e a sala de casa, é no mercado, é no trânsito, é no aeroporto. Na comunidade. Porque todo o ambiente educa, todas as situações educam, o modo como eu como, me visto, falo, escuto, ando, trato as pessoas, um sacolão. É educação. A gente fala que o exemplo é a melhor forma de educar alguém. E aí eu acho que vem essa questão, né, que você fala, que a gente vai trazer nesse programa, de estar em todos os lugares, não é só na escola, na sala de aula, ou só em casa, na hora do jantar, porque é o modelo, é o exemplo que eu dou em todas as... Como eu me comporto. Exato. Outro dia eu fui no hospital, estava lá fazendo um exame preventivo, aí tinha uma mãe com uma garota, sei lá, 12, 13 anos, a menina ficou no celular jogando um joguinho, a mãe, o nome dela é tal, a idade é tal, vai fazer tal exame. A menina não disse bom dia, boa tarde, não disse obrigado, não disse o nome dela, o que ela estava fazendo. Não protagonizou o momento dela. Aquela mãe, de repente, óbvio que movida por amor, né, por querer cuidar da filha, tirou da filha a oportunidade, diria até o dever ético, cidadão, de olhar no olho, bom dia, meu nome é Júlia, eu tenho 13 anos, vim fazer exame de tal. Porque, de novo, como é que esse menino, essa menina, amanhã depois vai ser protagonista, empreendedora, cidadã, uma boa pessoa, se ela não for treinada, estimulada, inspirada, orientada a treinar? Eu falo que assim, o que é a gente fala, eu quero formar uma pessoa que é gente boa, mas gente trata gente com gentileza. E isso eu não vou aprender na tela. A gente trata a gente com gentileza e a gente precisa garantir que isso aconteça em todos os lugares, não só dentro da escola, Exato. Não só dentro de casa, mas que oportunidades que eu dou para que os nossos alunos, para que os nossos filhos realmente protagonizem nesse mundo. Para que o mundo não passe porque eles estão olhando para uma tela de celular e eles perdem todas essas oportunidades. Exato. Eu costumo dizer que assim, no mundo em que tantos querem ser importantes, se destacam aqueles que se importam. Por que você vai nesse médico e não naquele? Porque esse aqui se importa. Por que você vai nessa costureira e não naquela? Porque essa aqui se importa. Ela te olha no olho, ela se interessa, você confia nela, tem uma conexão humana. E até digo mais, Richard. Porque escolher a Maple não podia perder essa, porque a gente se importa. Exatamente. Não é? Então, assim, se você pensar, a gente está vendo a chegada de inteligências artificiais, chatbots, ChatGPT, óculos, ou seja, uma série de tecnologias. Que chance vai ter um jovem de competir com essas tecnologias se ele tirar o único diferencial que o ser humano tem, que é conexão, intuição, sensibilidade, criatividade, energia? Que chance a gente vai ter? A gente tem estudiosos, Thomas Frey, por exemplo, é um futurólogo, ele chega a prever mais de 2 bilhões de pessoas dispensáveis. Se você olhar os livros do Yuval Harari, 21 lições para o século XX, ele fala, não tem espaço no mercado de trabalho atual para todo mundo. O índice de empregos, carteira assinada, CLT, tende a diminuir no mundo inteiro. Nós estamos definitivamente na era da atitude empreendedora.
tá? Porque seja eu um profissional do serviço público, seja eu um policial, um marceneiro, um encanador, se eu não tenho atitude empreendedora, se eu não sei atender o outro, se eu não sei trabalhar em equipe, se eu não sei me conectar... O maior diferencial vai ser ser humano. Ser humano vai ser o nosso maior grande diferencial. Exatamente. Por que alguém vai no... A capacidade de estar... é muito mais do que empatia. É de se conectar com o outro. Exatamente. Agora, se eu fico entregue à tela o tempo todo, eu estou preparando meu filho a ser dispensável. Do ponto de vista social, afetivo, profissional e até diria espiritual. Porque eu me desconecto, entendendo aqui o espiritual como presença, propósito, energia transformadora. Já reparou que tem gente que quando entra numa sala ilumina o ambiente? Né? Tem aquele professor quando entra, todo mundo fala, né? E tem professor, tem profissional, tem cozinheiro, tem chefe, que quando entra todo mundo fala... Não, e você me lembrou uma coisa muito simples agora. Se a gente pega um grupo de adultos ou até de adultos recém-formados ou que se formaram há mais tempo, e você pergunta das memórias da escola, e você pergunta do que eles lembram, ou qual a disciplina, o que eles mais gostaram, a resposta está sempre relacionada não à disciplina, não ao aprendizado, não ao trabalho, ao seminário, mas ela vai estar relacionada àquele professor que mais se importou, aquele professor que mais se doou, aquele professor que mais conquistou os alunos na relação humana. E às vezes ele era duro. Exatamente. Eu operei ano passado. Não é porque era bonzinho, eu fazia tudo que queria. Eu operei era porque meu ombro, se importava. exato. E se importar não é concordar o tempo inteiro. Não, exato, passar pano. Não é ser isso. Fofo. Não é sobre ser fofo, é sobre... É aquilo que a gente já fala muito no programa. Não é sobre ser legal, é sobre ser leal. Leal a si, leal ao combinado, leal ao que está na lei, leal a Deus, enfim, leal aos seus valores mais caros. Porque quando você se põe em liquidação, você se liquida dando a si mesmo a impossibilidade de ter voz, de ter vez e de ter valor. Você delega o teu protagonismo ao todo mundo, ao hoje em dia, e aí você se coloca numa situação muito complicada. Há um ano e pouco atrás, eu operei meu ombro. E aí eu entendi de coração do médico, dizendo, olha, em casa você pode ficar sem a tipoia. Bom, ou eu quis entender. Aí, um dia, eu postei alguma coisa, fazendo alguma coisa em casa, mas assim, era tipo 7h10 da manhã, chegou uma mensagem do médico, cadê a tipoia? Eu falei, cara, esse cara se importa. Ele ganhou minha confiança assim 3 vezes mais. Porque eu falei, ele se importa comigo, ele tá me dando bronca, ele tá me cuidando. Agora, se ele fosse querer ser legal, ele fala, tô nem aí, se o paciente se ferir ou ia só mais... curtir. Se o paciente se ferir de novo, tudo bem, eu vou vender mais um serviço para ele. Eu fiz postagem, indiquei o cara para 15 mil pessoas, porque ali naquele ato ele foi leal ao juramento de Hipócrates. Ali naquele momento ele foi leal ao que ele combinou comigo, que ele ia me cuidar. Ele foi leal aos valores dele e à família dele. Então é sobre isso que é educar, é sobre ser leal, ter a coragem de ser leal, e não cair na ilusão de ser legal no sentido de fazer só o que o filho quer ou o jeito que todo mundo faz. Bacana. Eu acho que até para ajudar todo mundo a entender, a gente começa aí essa parceria da Maple Bear junto com o Léo Freiman na construção desse programa. É mais do que um guideline, mais do que dar essas diretrizes, é um programa mesmo, né, que vai abordar de forma institucional, trazendo o dever da escola, o dever da família, o papel do aluno em tudo isso, sobre o uso de telas, sobre o uso de tecnologia, né, como que de fato a gente pode transformar os nossos alunos, os nossos filhos, como os verdadeiros protagonistas dessa sociedade, para que de fato eles transformem. E a gente tem cada vez mais clareza de que quanto mais humanos eles forem, mais eles vão brilhar, mais eles vão se destacar, mais de verdade os nossos filhos e alunos vão poder transformar o mundo. Quero começar desde agora a te agradecer pelo trabalho, por se importar com tudo isso, por trazer essas palavras, por se importar com a gente nessa parceria, nesse trabalho. Eu acho que assim, não tenho dúvida que a gente vai começar, né, plantar aí uma semente, começar a construir algo diferente, que vai revolucionar. E que outros usem disso também da melhor forma, que seja aí uma
uma forma da gente deixar mais uma semente de bem e transformação para tudo isso. E a gente sabe que não é só o programa, não é só o que a escola vai fazer, o que a gente vai orientar os pais. A gente está falando aí de uma trajetória, né? De um caminho. Todo um programa, de todo exatamente. Um programa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais de todas as fases desse programa, de como isso vai acontecer e do que as escolas e as nossas famílias podem esperar daqui para frente. Perfeito. A gente tem toda uma formação sobre educação digital para os profissionais da escola, num segundo momento para os familiares, que começa com uma aula inaugural, uma palestra ao vivo comigo, exclusiva para Maple Bear, em que a gente vai apresentar o programa, sensibilizar, é o momento de abrir o coração para que a gente caminhe juntos, olhando na mesma direção. Aí existe um curso que a família faz, com um teste antes e depois de crenças e atitudes em relação à tecnologia. Então a família faz antes, faz depois e faz ao final do programa essa testagem para ela se avaliar, se conhecer. Refletir. Isso, refletir e pensar no que ela faz de fato. Aí ela passa pelo curso, toda uma formação com vídeos, com inspirações, com dicas. Só para você ter ideia, são 12 horas de conteúdo exclusivo, inédito, com uma curadoria científica muito bacana. Ela tem mais um e-book com várias dicas de atividades sem telas para fortalecer familiaridade, conexão, afetividade, o lúdico, uma série de propostas por faixas etárias e em situações diferentes. Aí, ao longo do ano, a gente vai ter mais 5 encontros sobre tendências e competências para a vida no futuro, valores, limites e frustrações. Tem aí uma série de encontros ao vivo, de novo, exclusivo para a Maple Bear, em que a gente vai ter apresentação de temáticas e discussões para construir juntos um caminho novo. A tecnologia veio para ficar, como a gente falou no começo, está posta, ela é maravilhosa quando bem utilizada. Concordo. Né? E, de novo, não é sobre vigiar, punir ou controlar, mas sim sobre educar, orientar e cuidar das nossas crianças e adolescentes. Porque o nosso cérebro não está preparado para o uso insalubre, desmedido de tecnologia que a gente tem tido. A gente nunca viu tanta depressão, tanta ansiedade, tanta falta de sentido na vida, num mundo em que está precisando muito de afeto, de empatia, de criatividade e de conexão humana. Não é possível que a gente viva um mundo de smartphones and blind people. A gente tem que resgatar e fortalecer a humanidade. Que só o humano é capaz. Exato. Aquilo que só o humano é capaz. Então a gente vê aí o quanto, na verdade, a gente fala de um programa porque é mais do que só ter um manual, um guideline ou uma voz que diz pode ou não pode. Exato. A gente está falando de refletir, a gente está falando de conscientizar e a gente está falando de trabalhar junto. Isso. Não pode ter expectativa de que a escola vai resolver tudo isso, porque Em a casa, escola não vai. exato. A gente vai resolver isso junto. Então é um convite para as famílias resolverem junto com a gente, para a gente mudar esse mindset, para a gente construir isso. Exato. Então eu preciso me importar. Se eu não me importar, se vocês não se importarem, a gente não vai conseguir construir isso junto. Exato. Então é um convite de juntos, vamos se importar, né? Vamos nos importar, vamos transformar, vamos fazer algo diferente. Léo, quero mais uma vez te agradecer. Tô bem animado, bem empolgado, acho que vai ser muito bacana, é um prazer, uma honra e um privilégio poder trabalhar com você, então muito obrigado e queria saber se você gostaria de compartilhar aí com todo mundo algumas palavras finais desse nosso bate-papo, algumas considerações de todo esse conhecimento, de todas essas descobertas que a gente tem feito junto. Maravilha, tem 3 coisas que eu acredito que vale a pena sedimentar aqui. A palavra importar, a gente falou aqui muito, ela vem de in, que é dentro, mais portar. Então, o sonho de toda a nossa equipe é que a gente primeiro se importe com a gente mesmo. Que a boa educação é aquela que a gente tem orgulho. Aquela que se Deus aparecesse na nossa frente, a gente teria orgulho de dizer, se a gente fosse publicar na primeira página do jornal como a gente educa cada filho, cada filha, a gente teria orgulho. Porque a gente está realmente dando o nosso melhor. A gente não está fazendo o que dá. A gente está fazendo aquilo que realmente mostra o quanto a gente se importa, quanto a gente porta o outro dentro, tratando o outro, a família,
como uma entidade sagrada. E sagrado vem de sacro ofício. Educação, eu espero trazer junto com o meu time. Educação envolve, sim, um sacro ofício. Um ofício que é sacro, é sagrado. Não pode dizer, um sacrifício, mas vai ser difícil. É verdade, aí é o segundo ponto. Vai ser difícil, sim, algumas mudanças de hábitos e estilos de vida. Mas em educação, e assim como em saúde, tudo que é difícil fazer é mais difícil se não fizer. E a terceira é que eu espero que com esse programa a gente realmente entenda que não é sobre motivação ou força de vontade que se constitui uma vida feliz. Porque às vezes eu não tenho vontade, mas eu faço mesmo assim. Ou às vezes eu tenho vontade, mas eu não faço mesmo assim. Então a gente precisa ir para o next level. Entende? A gente tem que ir para um outro lugar, levantar a cabeça e falar assim, eu vou mover as minhas atitudes dentro de casa, na sala de aula, pelo propósito. Porque o propósito é o que ilumina a vida, encoraja a ação, é o que traz cor à nossa existência. Se você olhar a trajetória de um atleta, de um cineasta, de um artista ou de um arquiteto de sucesso, você vai ver, isso é propósito. Eu não faço o que eu tenho vontade, a hora que eu tenho vontade, se eu tiver vontade. Eu tenho autodomínio. Eu sou líder de mim mesmo. E só quem é líder de si mesmo é capaz de liderar o mundo. Super obrigado. Imagina. Acho que a gente encerra com essa mensagem muito bacana que está diretamente relacionada ao nosso propósito como educador, ao que a gente acredita, ao que a gente faz dia a dia na sala de aula, como ser, né, como construir verdadeiros líderes, mas não é pensando em se eles serão ou não líderes do mundo, mas que eles sejam líderes deles mesmos, que eles possam protagonizar a própria vida para daí sim transformar e protagonizar o mundo. Obrigado, Léo. Foi um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado.